Vamos falar de família. E o assunto é um pouco duro. Pessoas que costumam dirigir a palavra, irmãos que costumam dirigir a palavra, sabem que falar de família não é muito fácil, não. Porque é difícil escapar do lugar comum. A gente começa a repetir coisas, né? Os pontos para se recuperar uma família são muito bem definidinhos. Os pontos para a família viver em adoração a Deus são também muito definidinhos. E se fala muito desse assunto. Então eu pensei que eu poderia falar de família. Eu olhei para dentro de mim mesmo, para dentro da minha família, e falar, não pessoalmente, mas sob a minha perspectiva, sob a minha experiência, o que eu sinto no meu coração a respeito da minha própria família. E eu tenho certeza que esse sentimento pode ser facilmente reproduzido para muitas famílias dos irmãos que estão hoje de manhã aqui, sem dúvida alguma. Eu estou vendo Paulinho lá no fundo, pelo segundo domingo já. Louvado seja Deus, Paulo. Que Deus te abençoe, viu? Está com a gente aqui já pelo segundo domingo, Paulo, já. Recuperado. Amém. Eu quero que os irmãos abram a Bíblia comigo em Miqueias, capítulo 4, versículo 7. Miqueias, capítulo 4, versículo 7. Podemos ler o 6 e o 7, né? Miqueias, capítulo 4, 6 e 7. E a palavra de Deus diz assim, pela boca do profeta Miqueias: naquele dia, declara o Senhor, ajuntarei os que tropeçam e reunirei os dispersos, aqueles a quem afligi. Farei dos que tropeçam um remanescente, e dos dispersos uma nação forte. Naquele dia, declara o Senhor, ajuntarei os que tropeçam e reunirei os dispersos, aqueles a quem eu mesmo afligi. Farei dos que tropeçam um remanescente e dos dispersos uma nação forte. Foram palavras ditas para o povo de Judá, foram palavras ditas num contexto de séculos atrás, milênios atrás. Mas esse é um Deus que não muda. Então nós fazemos muito isso, né, na prática da pregação da palavra de Deus. Pegamos um trecho da profecia e entendemos que ela tem uma aplicação, porque é o Deus que não muda. Aplicava-se lá e aplica-se hoje agora, porque o coração desse Deus amoroso, que acompanha, que pega pela mão, que tropeça, é o mesmo Deus de sempre. O presente século tem atacado o cristianismo e os seus valores de uma maneira feroz, irmãos. E eu não estou aqui fazendo política, não. Eu estou querendo dizer que Satanás, o diabo, posso falar de diabo porque Jesus falou de diabo. O diabo ataca ferozmente a família. E ele tem alvos preferenciais. Por exemplo, a família de Deus é um alvo preferencial. O diabo tem atacado ferozmente os crentes, e a gente sabe que ele veio para roubar, matar e destruir. Então não há novidade de que ele nos ataque. O grande problema é o presente século camufla, disfarça, sobreesconde muito bem os ataques do diabo. Porque o diabo não tem chifre, nem joga fogo pelas narinas. Lembre-se, ele é um anjo de luz. O diabo é belo. O diabo é lindo mais do que deveria ser. E com o seu sorriso maquiavélico, ele tem arrastado multidões. A gente que vem de São Caetano passa ali pela
a favelinha do Heliópolis e a gente vê onde jovens e mais jovens passaram toda a noite, toda a madrugada, servindo ao diabo naqueles bares, até hoje de manhã. E isso avança, meio-dia dentro do domingo. O diabo tem arrastado multidões que mal conseguem entender que é pela força e pelo braço dele que estão sendo arrastados. Quero meditar muito rapidamente em alguns fatos que não são novidades, tópicos que não são novidades para você, mas ajuda a gente a colocar as ideias em ordens. Você quer ver? Como o diabo quebra a família? A primeira quebra, a quebra do modelo bíblico de família, a queda da estrutura pensada por Deus para a família. O trecho clássico para isso na palavra de Deus, para nós que somos salvos, que fomos alcançados pela graça, é Provérbios 31, não é? Quando fala da mulher virtuosa, quem achará? Que mulher fabulosa Deus imaginou para colocar do lado de um homem, né? Você quer abrir comigo lá em Provérbios 31 para a gente dar uma lidinha rápida? Provérbios 31, a mulher exemplar, diz a nossa tradução. Uma esposa exemplar, feliz de quem vai encontrá-la. E muito mais valiosa, ela é muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz bem e não mal. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os da casa e das tarefas das suas servas. Ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos, administra bem o comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Acolhe os necessitados e estende a mão aos pobres. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos, faz cobertas para sua cama, veste de linho finíssimo e de púrpura. Seu marido é respeitado por causa dela, né? Na porta da cidade onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Ela faz vestes de linho e as vende e fornece cintos aos mercadores, reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro, fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a louvam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas suplanta. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. A versão mais antiga diz assim: dai-lhe, como que dizer ao marido, dê a ela o fruto de suas próprias mãos. As mulheres perderam o fôlego, eu sei. Se eu fosse mulher, eu perderia também. Um padrão desses não é fácil. Mas não vamos baratear o padrão de Deus por causa do presente século, né? Não vamos baratear o padrão de Deus pelo presente século. O que Satanás tem feito hoje é destruir este padrão. Que nenhuma jovem que está se preparando para se casar, ou nenhuma senhora que já viveu longo tempo dentro de um lar cristão, se atemorize demais, mas que fique à espreita do que está acontecendo com a família, inclusive a família cristã. Na época moderna, as mulheres, muitas vezes, têm que sair de suas casas para ajudar o marido com o trabalho. Mães saem de suas casas, deixando os filhos com parentes, para tirar o sustento. Porque o presente século sufoca a família. É notório que para vivermos o padrão no presente século, para não dizer do presente século, mas no presente século onde habitamos, é preciso de muito mais esforço do que precisava no passado.
Engana-se quem pensa que o modernismo trouxe mais tranquilidade e mais folga para a família. A experiência mostra que é muito pelo contrário. A família tem que trabalhar mais. As mulheres têm que sair para o trabalho. O que Deus esperava é que ela não precisasse fazer isso. Que o marido, valorosamente, fosse o supridor. E ela ficaria cuidando dos filhos, cuidando da casa, cuidando da família. As irmãs que têm o privilégio de fazer isso, de ficar cuidando da casa, sabem que uma mulher na casa trabalha muitíssimo. E há outras irmãs que têm que sair para o trabalho, sabem muito bem que voltam do trabalho e têm uma segunda jornada em casa, porque o trabalho da casa fica ali. Não se culpem por isso, mas façam constantemente, minhas irmãs em Jesus, uma avaliação. Se você tem filhos pequenos, qual o padrão de vida que você vive com a tua família? Aquele padrão exige isso mesmo de você? Ou estamos procurando acompanhar o presente século de olhos fechados, sem fazermos uma avaliação cuidadosa do que é que precisamos ter para vivermos no meio desta geração perdida? Satanás está usando o aperto do presente século para destruir o padrão de Deus para a família. Eu sou filho de uma mãe que trabalhou a vida inteira, que fazia jornada dupla, então eu sei bem o quanto de solidão eu sofri. Quanta solidão eu passei e a minha irmã, porque minha mãe e meu pai saíam para trabalhar e as dificuldades eram enormes, nós não tínhamos pessoas por perto para nos ajudar. Que dureza era tudo aquilo. O presente século, para muitas famílias, impõe esse tipo de sacrifício. Impõe a nós, os crentes, inclusive as famílias cristãs, esse tipo de sofrimento. Mas quero convidar hoje de manhã para que cada família presente aqui reavalie a sua vida, para não caírem no engodo, no engano, no erro de estarem correndo atrás dos padrões do presente século e, por isso, sacrifica a sua própria família. Às vezes fazemos isso inocentemente. Satanás quer isso. Ele quer isso. A segunda coisa que gostaria de dizer, o presente século está gerando filhos independentes, né? Ao mesmo tempo que gera a mulher carreirista, né? O marido carreirista também, que só pensa no trabalho, exaltada pela mídia, inclusive a mulher carreirista, ela é exaltada pela mídia, a mulher vitoriosa, né? De taierzinho, né? Dirigindo uma empresa. Enquanto o inimigo vai trabalhando ardilosamente para mudar o padrão simples que foi estabelecido por ele para a família, os filhos, por causa do presente século, vão abraçando as coisas do presente século. Eu vou citar pela milionésima vez desse púlpito, como todos os irmãos que vêm aqui citam. É a mídia, é a televisão, é a internet, os jogos, as madrugadas nos games eletrônicos. São as amizades nas escolas, a ideia de que o adolescente, o jovem, ele não deve mais estar debaixo do conselho do pai e da mãe. Ele deve ser criado como um ser independente. Eu sei muito bem do que estou falando, viu? Muito bem. Porque tenho visto tão perto de mim isso. A criação dos filhos para que eles voem no mundo como seres independentes. E muitas vezes o pai e a mãe esquece de trazê-lo aos pés da palavra de Deus. Vou até mais longe. Eu digo que o presente século tem arrastado jovens que, quando se tornam realmente independentes, apesar de terem tido pais crentes que os conduziram debaixo da doutrina e da demonstração do Senhor, tomam uma decisão de per si que vão seguir um outro caminho. Que dirá o jovem que desde a sua infância está sendo criado para ser a moda moderna, absolutamente independente. Ele tem que criar seu próprio juízo sobre as coisas desde que é muito criança. Não é isso que a palavra de Deus diz, né? O padrão da palavra de Deus é
ensina teu filho no caminho que ele deve andar, né? E ainda quando for velho, há de se lembrar dele. O teu exemplo na casa é escrever os mandamentos e a lei pelos umbrais das portas, para que todo mundo leia, né? Satanás tem feito isso com a família. Mudado a cabeça dos pais em relação aos filhos. Pais sem tempo para os filhos. Filhos completamente entregues aos professores eletrônicos do mundo moderno. Bem, tudo isso vocês já ouviram falar. A ausência do lar, amplamente justificada por causa das imposições do presente século, do trabalho sem o qual a família não vai suportar atender as demandas materiais exigidas pelo novo modelo. Quero só falar das diferentes formas de estruturação da família. Você acha, irmão, em nome de Jesus, sem temer que me apareça um agente ali na porta para me prender, que é da vontade de Deus que um homem se una a seu homem e sejam os dois uma só carne? Eu tenho misericórdia deste movimento, destas ações, mas em nome de Jesus, isso não é vontade de Deus, isso é um desvio. Mas o presente século tem ensinado a família cristã a tolerar, a aceitar e muitos deles até a louvar. Respeite, porque a lei do país exige que respeitemos esse tipo de família, mas não aceite, resista, relute. Isso não é a palavra de Deus, isso não é da vontade de Deus de jeito algum. Mas Satanás, o diabo, o nosso inimigo, tem sutilmente mexido com o nosso entendimento. Não é de bom tom, convenhamos. Não é de bom tom nos colocarmos contra estas coisas. É até meio estranho quem se coloca contra essas coisas. Sem falar da ameaça que paira contra aqueles que pregam o tradicional, o que diz a palavra de Deus. Satanás tem feito isso. E por último, a inversão de valores. Hoje em dia, o iluminismo, que foi o movimento que apareceu lá no século XVIII, né, para acabar com muita coisa que eles chamavam de trevas, ao lado do humanismo, são irmãos gêmeos um do outro, onde o homem, toda a fé, toda a crença deixou de ser teocêntrica, Deus no centro, para ser antropocêntrica, o homem no centro. O homem tem sido exaltado. O homem é forte, o ser humano, né? Forte, inteligente, apto para ser o seu próprio salvador. Isso é um humanismo. O homem, este ser maravilhoso, criado pela evolução, é suficiente para salvar-se a si mesmo. Em última análise, ele não precisa de um salvador. Ele consegue resolver os problemas da humanidade por seu próprio meio e entusiasmo. Isso é o que prega o humanismo. Isso é o que prega Satanás. Isso é o que prega o diabo, o inimigo das nossas almas. Nossa, isso aqui está parecendo um culto dos anos 40, né? Que só se falava do diabo, né, no púlpito. Satanás está vivo e muito ativo no planeta Terra, parodiando o nome de um livro aí. E no olho do furacão, no meio de tudo isso, nós, os crentes, estamos ali com nossas famílias, avaliando, ouvindo, aliás, sendo massacrados pela mídia, avaliando, conjecturando, conversando, cedendo, nos adequando para não parecermos seres estranhos num mundo novo, para não parecermos alienígenas no presente século, vamos tomando nossas posições. Eu digo em nome de Jesus hoje de manhã, irmão, sem nenhum medo de errar, obra e ação de Satanás. Pior, obra e ação de Satanás dentro da família cristã. É ele que veio para roubar, matar e destruir, que está
tornando o pensamento da família cristã mais flexível, mais conivente, mais adequado, mais moldado ao presente século. Porque tudo se trata de uma mudança de modelo. O modelo de Deus está sendo atacado e virtualmente corrompido. Não quero te assustar, mas eu quero que você pense que nós temos que tomar posições. E só tem uma posição que nós podemos tomar, sabe qual é? Resistir. Nós temos que resistir, fugir e resistir. Resistir ao diabo. Nós temos que resistir. Eu tenho aqui 3 hinos de resistência para ler para vocês. E vocês também já estão cansados de ouvir. Não sei se cansados, mas já ouviram muito. Efésios 4, 17 e 24 é um desses trechos clássicos. Efésios 4, 17 a 24. Se você quiser abrir a sua Bíblia, dá tempo ainda. Eu não posso passar de meia hora. Efésios 4 e 24. 17 a 24. Assim, eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregam à depravação, cometendo com avidez toda sorte de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam em Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, presente século, antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, manter-se no modelo de Deus, e revestir-vos do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, e por aí vai. Até o final do capítulo 4, é um verdadeiro hino de resistência. Resistir, meu irmão, resistir. Não se amoldar, mas resistir. Um outro trecho, também clássico, é 1 João 2, 14 a 17. Vá lá, 1 João 2, 14 a 17. João 2, 14 a 17. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi, família, hein? Está falando de família. Porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes. E em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Olha só, o apóstolo dá como certa a nossa vitória, né? Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça, o presente século e a sua cobiça passam. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O 2:16 também é clássico, mas já está bom por aqui. A palavra de Deus está cheia de... Alguém pode dar água para o irmão lá do fundo? Acho que ele está desmaiando. Não está desmaiando, não. É que ele ouve isso aqui, ele fica como se estivesse desmaiando. É que eu ouvi um gemido lá do último banco. Quem pode? Gibinha. Gibinha. Felipe. O Felipe se casou, já ele vai ter filhos, eu continuo chamando ele de Gibinha. Quem pode, Felipe, ter um padrão como esse? Você pode. Eu não aguento, eu quero. Você pode, Júnior. Você pode, pastor. Você pode, Homero. Um padrão muito alto.
Quando eu coloco diante de mim o presente século, eu vejo que é um padrão muito alto. Quando eu coloco essa palavra, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, me apontando uma direção de resistência, de valor, de luta, de heroísmo contra o presente século, eu fico empolgado, mas eu olho no espelho a minha própria vida e digo: Senhor, tem compaixão de mim. Tem compaixão de mim, porque a minha tendência, irmãos, é desmerecer a palavra de Deus, é diminuir esse padrão, é torná-lo um pouco mais humano, talvez humanista, mais aceitável, mais maleável, porque é duro demais. Socorro. Tenho tentado, mas falhado muitas vezes, não é isso que você diz? Eu e o meu marido conseguimos, mas os nossos filhos... Não é isso, muitas vezes, o clamor das famílias cristãs? Eu luto pelo padrão de Deus, diz a garota que começou a namorar um menino, mas o meu namorado não ajuda nada. Isso para não dizer também o contrário, né? O namorado dizendo: eu luto para atingir o padrão de Deus, mas minha garota não ajuda nada. Luto contra a pornografia. Jovens, né? Adolescentes, as madrugadas silenciosas no laptop. A internet, mas fazer o quê? Fazemos um culto doméstico, diz o pai e a mãe, mas muito de vez em quando, não dá tempo. Nós não conseguimos enfiar uma reunião da família, nem eu e a minha esposa não conseguimos mais reunir a família. Algo aconteceu comigo, que os cultos, os cânticos, as pregações, já não me tocam mais. Obra de Satanás, que veio para roubar, matar e destruir. No meio de tudo isso, nós, os crentes. Bem, vou encerrar com o que falta, a cereja do bolo. O que lemos na palavra de Deus, no trecho de Miqueias, capítulo 4, versículo 7. Sim, há um outro trecho clássico que eu vinha comentando com a Verinha no caminho, né, que é tremendo. Que é Tiago, capítulo 4, versículo 7. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e resisti ao diabo, porque ele fugirá de vós. E nós nos encontramos muitas vezes com todas essas exortações, fracassando, cambaleando, tropeçando. Mas que Deus maravilhoso é o nosso Deus. E é por isso que você está aqui hoje de manhã. Eu sei que você está aqui atrás de uma palavra de consolação. Eu também estou. Não é muito cômodo, nem para mim, nem para você, ficarmos olhando para as nossas fraquezas, lambendo as nossas feridas, né? Lambendo as nossas feridas. Era melhor que todos nós pudéssemos sempre estar falando com o irmão, cantando um hino de vitória. Mas, ai de nós. Mas temos um Deus. Você quer voltar a Miqueias 4 e 7? Eu farei do manco, do trôpego, eu e você, eu e você, eu e você, um sobrevivente, um remanescente. E do que vagueia em desespero, uma grande nação. Eu estou lendo aqui a tradução do livro A Mensagem, que é uma paródia famosíssima da Bíblia, é uma paráfrase famosíssima da Bíblia. E o Senhor, eu, o Senhor, reinarei sobre eles, os trôpegos, os sobreviventes, no Monte Sião, desde agora e para sempre. Você lembra da família de José? Você lembra da família de José? José foi jogado num buraco. Que família, hein? Família de Jacó, escolhida por Deus para fazer uma grande nação. Ele foi jogado num buraco pelos próprios irmãos. Mais tarde, quando ele, semi-imperador ou vice-imperador do Egito, porque ele era o senhor de todas as coisas lá, o segundo de Faraó, se deparou com seus irmãos que vinham da terra de Canaã, tangidos por uma grande fome. Os irmãos chegaram lá para comprar trigo, mas não reconheceram o José. O José devia estar muito diferente, né? Ele era um poderoso homem. Mas José reconheceu seus irmãos.
Leia a história maravilhosa da palavra de Deus, maravilhosa, quando José se declara para os seus irmãos, e os irmãos temem que ele vá matá-los. Eles não temam. Não foi vocês que fizeram isso. Foi o Senhor quem fez isso, para que eu pudesse ser o bem para vocês, agora que vocês estão passando necessidade. A compaixão de José para com seus irmãos é uma das histórias mais comoventes da palavra de Deus. Que família enroscada, convenhamos, hein? Os irmãos jogarem o irmão mais novo numa cova para ser pego pelos mercadores e vendido como escravo ao Egito. No entanto, Deus fez da família de Jacó uma grande família. Por que não com a tua? Por que não com a minha? Com os tropeços, com as dificuldades, com os enganos e desenganos com que a própria família de Deus vive o presente século. Não abaixem o padrão de Deus, irmãos, jamais. Ele tem que ser um farol para o nosso caminho. Mas saiba que você tem um Deus totalmente amoroso, reconciliador, chamador, o Deus que se curva. Eu digo isso toda vez que posso. Essa figura do Deus que se curva, para mim, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Me diz que eu sigo a um Deus que não é absolutamente igual a nenhum outro Deus. O Deus que se dobra para levantar Efraim. Efraim, de pequeno eu te criei. E agora eu sou uma corda de carne, tirando você do buraco da servidão. Que Deus fabuloso. Você lembra da família de Ruth? Você lembra da Noemi, que perdeu os filhos lá na terra de Moab? Ela foi para Moab porque a fome era muito grande. E morreu em Moab seus filhos e seu marido. E ela ficou só ela e as duas noras, amargando a solidão. Um dia ela disse, vou voltar para a minha terra. E disse para as noras, vocês fiquem, vocês ainda são jovens, fiquem aí, arrumem outros maridos, que eu vou voltar para a minha terra. E as duas choraram muito, disseram, não, nós vamos com você. Mas Noemi insistiu, não, vocês vão ficar, ela é uma outra, é um estrangeiro para vocês. Uma delas concordou. Mas a outra não concordou. A palavra de Deus diz que a alma de Ruth se apegou à alma de Noemi. Ela disse, aonde quer que você for, eu irei. O teu povo será meu povo. Teu Deus será o meu Deus. Noemi era uma mendiga quando foi para Moabe. E agora ela tinha a nora moabita com ela, que se você continuar lendo a história, a moabita acaba se casando com Boaz, que era um parente distante de Noemi, um homem rico, um homem de Deus. E Noemi foi contemplada na vida de Ruth. E Ruth se tornou a filha dela, a filha do resgate. Porque, inclusive financeiramente, o fato de Ruth se unir a Boaz recuperou a vida material de Noemi. Ela não era mais uma viúva desamparada. Que família espetacular. E, no entanto, era uma família pobre, uma família sobre a qual ninguém teria muita consideração. Aí o que é mais interessante, né? Que Ruth se casou com Boaz, e Boaz teve um filho chamado Obed. Obed foi o pai de Jessé, e Jessé foi o pai de Davi. Portanto, Davi era bisneto de Ruth. O rei Davi, da raiz de qual veio o Senhor Jesus. Estou dando esses dois exemplos para você entender que Deus honra, sim, a sua família, a tua família, rota, manca, sofredora. Deus honra o teu desapontamento, a tua desolação. A tua desolação com os filhos, a tua desolação com as finanças, a tua desolação com a saúde, a tua desolação com os sonhos, que um país duro como o nosso está tirando de muitos de nós. Deus honra o seu povo. Mas nós vamos reinar com ele, segundo esta palavra de Miqueias, capítulo 4, versículo 7. Eu farei do manco um remanescente, e do que vagueia em desespero, uma grande nação. Eu, o Senhor, reinarei sobre eles no Monte Sião, desde agora e para sempre. Este é o Deus que nós seguimos. Este é o caráter desse Deus.
E eu gostaria que você, hoje de manhã, refletisse sobre isso com a tua família, que é avante para onde nós iremos. Abraçados com a nossa família, não importa se ela é meio crente, meio perdida. Não importa se a tua família já não tem mais um marido que um dia se foi. Não importa se a tua família tem um filho que por alguma razão já morreu. Abrace os despojos que seja, em nome de Jesus, e prossiga. Lembre dos exemplos da palavra de Deus, de José, de Ruth, e lembre da promessa em Miqueias, capítulo 4, versículo 7. Farei da tua família uma grande nação, e reinarei eternamente sobre você. É o que tenho para os irmãos. Espero que você entenda, reflita e se encoraje, porque nós não estamos lutando a batalha da família sozinhos, porque sozinhos sucumbiríamos. No entanto, o Senhor é por nós, o Deus que se curva e nos levanta, que faz do manco, do desesperado, do que está disperso em desespero, uma grande nação. Ó Senhor, em nome de Jesus, te pedimos que essa meditação de hoje de manhã encoraje o nosso coração sofrido, encoraje cada família, dos irmãos, dos amigos que estão ouvindo aqui, e eles possam entender que ao lado do grande ideal que o Senhor colocou no meio da nossa família, nós sabemos que não estaremos sozinhos nesta peleja. Louvamos, Senhor, o teu nome, pela tua companhia, pelo teu amor expressado através da pessoa de Jesus Cristo, o nosso Salvador.